Olá, bem-vindos a mais um podcast da JLL. O meu nome é Patrícia Barão, eu sou a diretora do residencial da JLL em Portugal e hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Rui Menezes Ferreira. O Rui é diretor-geral da Cronos Homes, uma promotora que está presente em Espanha e em Portugal e que começou em Espanha em 2014 e em Portugal em 2018. E só para terem uma ideia, este ano vai entregar mais de 800 unidades e vender cerca de 1000 unidades. Tem neste momento 35 projetos ongoing em Espanha e 6 projetos em Portugal. Muito obrigada, Rui, por pelo convite. Por teres aceito este nosso desafio. Eu começava por te pedir para fazeres aqui uma breve introdução sobre a tua pessoa e como é que chegaste aqui na Cronos. Uma long story short. Muito obrigado mais uma vez. Bom, relativamente ao meu percurso, que acho que é a coisa menos interessante desta conversa, mas eu comecei há 30 anos. Um destes dias estava a pensar, tenho sempre dúvidas se comecei em 91, em 92 ou em 93, mas realmente comecei em 92. Eu sou licenciado em gestão, tenho um MBA e comecei numa empresa chamada BBV Imobiliária. Nem sequer o Banco Bilbao Vizcaya tinha a letra A, ainda não se tinha fundido com a Argentária. Portanto, sou do início do imobiliário, que começou, enfim, no início, finais dos anos 80, início dos anos 90, normalmente muito dirigido a escritórios naquela altura. O primeiro projeto que fiz, ou que participei, porque nós realmente não fazemos projetos, participamos em projetos, e é preciso entender que isto é uma atividade de equipa, foi o edifício monumental, coisa que eu não me orgulho muito, sinceramente. Acho que agora está bastante melhor do que aquilo que nós achámos. E depois comecei por aí, tive 7 anos na imobiliária do Banco Bilbao Vizcaya, depois tive outros 7 anos na Ferrovial Imobiliária, onde fizemos muita coisa de habitação em Lisboa. Depois tive mais 6 anos no Grupo Lar e depois veio a crise. Montei uma cidade minha e, enfim, passei a gerir dívida durante uma série de anos. Verdadeiramente, em final de 2017, quando o mercado voltou de alguma forma a ter investidores estrangeiros de alguma dimensão, convidaram-me para ser partner da Cronos em Portugal e, portanto, desde novembro de 2017, basicamente estamos a falar de 2018, estou a caminho, praticamente, estou a meio do 4º ano, aceitei o desafio. Mais recentemente, em janeiro deste ano, convidaram-me para tomar conta também da promotora em Espanha e, portanto, neste momento sou o diretor ibérico, onde trabalho bastante, mas felizmente também me divirto muito, gosto muito do que faço e, portanto, gosto muito de fazer projetos e tenho a sorte de trabalhar em alguma coisa que todos os dias tem novos desafios, mas que no final tem muito reconhecimento de uma atividade importante onde vemos efetivamente as coisas são pensadas, nascem e temos a felicidade de ver as coisas no final entregues, concluídas em uso. E, portanto, esta é das poucas atividades, apesar de ter um ciclo longo, onde nós vemos desde a ideia até à entrega. E eu acho que isso, naturalmente, é um reconhecimento. Às vezes fazemos coisas melhores, outras piores, mas é sem dúvida uma atividade muito recompensadora. E olha, uma das características da Cronos Homes são projetos high-end, projetos onde é muito valorizada a arquitetura, o design. Nota-se nos projetos, eu tive a oportunidade até de ver alguns em Espanha, porque os que são feitos cá em Portugal nós conhecemos muitíssimo bem, mas as características são sempre ali as mesmas, há sempre ali uma preocupação com a arquitetura, com o design, aqueles lobbies de entrada, quase a fazer lembrar lobbies de hotel. E isto é uma característica muito da Cronos. Pensas sempre nisto quando olhas para um projeto novo? Bom, é sempre uma escolha difícil, a escolha da equipe de arquitetura. Nós gostamos muito e trabalhamos em todas as áreas, não só na arquitetura, gostamos muito dos concursos de ideias. Às vezes não fazemos concursos de ideias. Por exemplo, aqui em Portugal temos projetos onde fizemos concursos de ideias, houve projetos onde claramente sabíamos quem era o arquiteto que queríamos. Por exemplo, um projeto que tu conheces bem, o da One, na João 21, sabíamos que queríamos o Eduardo Souto Moura e fomos diretos ao Eduardo Souto Moura.
Outro projeto que estamos a lançar agora, enfim, numa fase do Parque das Nações, já tentámos ir diretamente a um arquiteto, tentámos trabalhar com um arquiteto reconhecidíssimo chamado Bjar Kingels, enfim, que será perito sequer ou este ano ou no ano que vem. Este ano já não é, enfim, mas no ano que vem provavelmente será, e as coisas às vezes não funcionam. Ou seja, basicamente, desde uma ideia de um arquiteto que pode desenvolver um projeto importante numa determinada zona, integrado, é fundamental que os arquitetos e que as equipas, que haja uma integração, porque nós naturalmente cuidamos muito, eu já volto à questão do design e da arquitetura, claramente é o nosso ADN. Nós achamos que se pode fazer edifícios esteticamente melhores, praticamente ao mesmo preço, portanto, queremos e investimos muito na fase inicial e achamos, inclusivamente, que as zonas comuns são claramente uma maior valia e então, na sua grande maioria dos edifícios temos um ginásio, obrigatoriamente nós temos uma marca de ginásios, não exploramos, basicamente é um ginásio que nós entregamos ao condomínio. Outra coisa que poucos promotores ligam e nós ligamos muito é o acabamento do estacionamento, porque normalmente o primeiro contacto é com o estacionamento e, portanto, temos sempre um projeto que acabamos, que começa na identificação e na iluminação e, claro, o hall de entrada. Nós achamos que não há nenhuma razão para que não haja uma zona, quando eu tenho uma visita que me vem ver a casa, que possa esperar, que se possa anunciar e que possa ter um primeiro contacto com o edifício e a zona onde vive. Muito inspirado na questão hoteleira? Sim, muito inspirado na questão hoteleira e muito inspirado na questão hoteleira inclusivamente moderna, porque nós, enfim, não quero ir fugir para a questão hoteleira, apesar de nós termos um projeto de hotel em Portugal, por um terreno que comprámos onde temos de haver o hotel hoje basicamente trabalha a partir da zona do lobby, do bar, numa junção. Portanto, voltando à habitação e voltando à escolha do arquiteto, para nós é fundamental, e é fundamental ter alguém que sabemos que vai tirar partido da localização, do target cliente que nós queremos e, de alguma forma, da ideia de projeto. Somos extraordinariamente interventivos. Eu, pessoalmente, sou extraordinariamente interventivo no início, às vezes até ao limite. Só por respeito, é que às vezes não pego no lápis do arquiteto e tento desenhar alguma coisa. Mas e voltando aqui um bocadinho atrás, há um arquiteto que tem uma frase que less is more, é exatamente isso. Quanto mais são as restrições, e as restrições aqui são claramente o meu cliente final e como é que o edifício vai funcionar, como é que as pessoas, quais são os circuitos. Já agora faço também aqui uma pausa, nós temos uma certificação chamada Fitwell, que utilizamos nos nossos projetos, ou seja, os nossos projetos também são pensados a que as pessoas, na utilização do edifício, criem algum bem-estar físico, não é? Ou seja, que tenham um caminhar, enfim, são estes conceitos todos que estamos a tentar introduzir nos nossos edifícios e na arquitetura, acho que são interessantes no sentido de dar uma oferta diferenciada, mas claramente, e sem querer fugir à questão, o nosso ADN, e aqui em Portugal trabalhamos com 2 Pritzkers, em Espanha trabalhamos também com arquitetos importantes, acabámos, infelicidade e a sorte ao mesmo tempo, de estarmos a fazer os últimos 2 projetos do Ricardo Bofill, que morreu recentemente. Portanto, é uma imagem de marca trabalhar com bons projetistas e tentar, efetivamente, que depois eles, além do nome, sejam capazes de desenhar projetos que nós nos possamos orgulhar e, especialmente, que os nossos clientes comprem e que nós ganhemos dinheiro, porque isto é um negócio, não é? Isto é uma proposta de valor e a nossa proposta de valor está aí, com muitos desafios para o futuro. Podemos falar um bocadinho mais à frente e seguramente falaremos da questão da construção, mas claramente os nossos projetos são diferentes e são diferentes no sentido porque damos muito valor, temos uma cultura, creio eu, do ponto de vista da arquitetura e estética, diferencial da maioria dos promotores. Seguramente que há promotores que fazem coisas também igualmente apreciáveis. Nós marcamos o ponto de partida aí. Muito bem. E tu que tens esta função ibérica, que no fundo faz a gestão da promotora em Espanha e em Portugal, tu identificas algumas questões que sejam diferenciadoras do mercado em Espanha e em Portugal? Fora, obviamente, a escala, não é? Que já sabemos, mas o que é que tu identificas como sendo assim elementos de diferenciação quando fazes um projeto em Espanha e ou em Portugal? Eu, em Espanha, abranjo um leque maior de tipo de cliente. Basicamente, eu tenho propriedades em Espanha, imóveis em Espanha, que vendo a partir de 2.500 euros até aos 7.000.
Em Portugal eu estou num segmento um bocadinho mais alto, portanto os projetos são um pouco diferentes e são dirigidos a um público diferente. Eu basicamente em Portugal tenho projetos em Lisboa, temos 4 projetos em Lisboa, mais ou menos 90 mil metros quadrados acima do sol, e temos 2 projetos no Algarve, que são projetos de segunda habitação. Portanto eu em Espanha tenho um leque de cliente um pouco diferente. Portanto, eu vendo muita primeira habitação em Espanha e primeira habitação a segmentos inclusivamente diferentes daqueles que vendem em Portugal, segmentos mais médios. Portanto, esse é o primeiro diferencial. O segundo diferencial é mais fácil construir em Espanha do que construir em Portugal. Para começar, os espanhóis têm alguma coisa que é diferencial do ponto de vista do custo final, que é o IVA não é custo na atividade. E aqui nós, infelizmente, temos IVA a 23%, o que desde logo encarece o custo de aquisição, não é o preço. E em segundo lugar, Portugal, infelizmente, eu ontem disse exatamente isto e volto a repetir, a grande maioria das empresas construtoras de alguma dimensão, ou de grande dimensão, desapareceram na crise anterior. Hoje resumem-se provavelmente a uma mão cheia, não mais. Ou seja, nós temos projetos que não daremos a outra empresa que não, uma shortlist que identificamos no início. E claro, além dos desafios próprios do setor da construção, que todos nós sabemos e ouvimos, o preço da energia, o preço do ferro, o preço do betão, em Portugal temos um caminho muito estreito. E o caminho muito estreito é, muitas das vezes temos dificuldades em executar os nossos projetos, porque não somos capazes de ter empresas em quem possamos confiar em número suficiente para fazer um tender que dê resposta àquilo que nós necessitamos. Em Espanha não. Eu em Espanha provavelmente tenho 50 empresas a quem posso entregar qualquer projeto. Mas também estás de certeza a notar todo este tema. Claramente este tema é muito confuso, principalmente quando me pedem uma previsão do que é que vai acontecer aos custos de construção. Eu digo, primeiro, é confuso, porque ninguém sabe o que é que está a acontecer, creio eu. E também tens o tema da venda em planta, quando já tens um valor final acordado e já tens os contratos de promessa, compra e venda, e vais ter que fazer essa gestão porque a construção ainda vai acontecer. Portanto, há sempre aqui aquele fator incerteza pelo meio, não é? Essa é uma reflexão que nós estamos a fazer do ponto de vista da empresa, porque naturalmente eu começo a assinar contratos de reserva muitas das vezes 1 ano e meio antes de começar a construção. E portanto ninguém previa o Covid, ninguém previa este triste acontecimento da guerra na Ucrânia, ninguém previa que isto tivesse uma consequência tão, creio eu, forte nos preços de energia e por consequência no preço do ferro e no preço do betão. As casas fazem-se com ferro e betão, pelo menos em Portugal e em Espanha. Temos outras alternativas, mas a grande maioria fazem-se. E, portanto, é um risco grande eu, quando assino um contrato 1 ano e meio, poder manter o preço ou não. E eu vou ser o mais objetivo possível. Nós já fazíamos isso em Portugal e estamos a começar a fazer em todas os nossos desenvolvimentos imobiliários ou promoções imobiliárias, efetivamente um contrato feito 1 ano e meio antes, não é um contrato que nunca é para o lado do cliente binding, basicamente obrigatório de cumprir, e também vai deixar de ser para o meu lado, porque há uma coisa que eu tenho certeza, eu não vou iniciar um projeto onde saiba efetivamente que desde o primeiro momento vou perder dinheiro, não é? Basicamente voltamos aqui à questão do negócio. E nestas coisas os clientes, e nós tomamos os clientes como pessoas muito inteligentes, não somos só nós que sabemos o que é que se está a passar no mercado, a incerteza que existe, enfim, os clientes até sabem, por outro lado, a incerteza nas taxas de juros, não é? Que a mim não me preocupam de sobremaneira, preocupa-me muito mais o caminho estreito neste cluster da construção em Portugal, no caso de Portugal, do que propriamente as taxas de juros, mas, portanto, nós temos que saber viver nesta incerteza, não é? E, portanto, uma das coisas que nós estamos a fazer, naturalmente, é vender mais próximo também, tentar ter um apuramento de custos o mais cedo possível, e é uma das coisas que nós fazemos desde a altura do ano de projeto, é que nós fazemos custos desde o ano de projeto, porque muitas das decisões que tomamos em fase de projeto têm que ter uma variável económica e, portanto, queremos saber quanto é que custa. Foi uma pergunta que fazemos a cada momento, mas, claramente, eu acho que para que isto corra tudo bem e não ocorram situações que ocorreram no passado, lamentavelmente, eu acho que nós temos que ser claros com os clientes que são inteligentes e eles também têm de perceber, naturalmente, que se há um facto extraordinário, nós temos que nos ajustar. Não é? Claro. Ambos temos que nos ajustar. E, portanto, a mim não me preocupa em especial
há uma procura muito consistente, até pela própria dificuldade que há em fazer projetos. Depois podemos falar das questões do licenciamento, mas não é uma atividade fácil de fazer. A mim preocupa muito, até porque tenho filhos entre os 20, com 20 e poucos anos, preocupa muito a falta de habitação que existe e, portanto, também tentamos responder um bocadinho a isso. Portanto, não vemos isto só como um negócio, mas vemos como uma função social. Nós falamos todos de um conjunto de bens essenciais, mas a habitação é efetivamente do meu ponto de vista, o primeiro bem essencial. E, portanto, queremos ter essa, na Cronos gostaríamos também de sermos capazes de ter essa componente. Em Espanha estamos a fazer 3.000 casas para arrendamento. Em Portugal, infelizmente, do ponto de vista fiscal, não nos permite ser rentável. Mas gostaríamos, efetivamente, de investir também nesse Essa era a pergunta que eu te ia fazer, se realmente está nos planos da Cronos olhar para o Build to Rent, para alguns projetos também de arrendamento, porque, enfim, sei que, e já falámos nisso até no passado, que há esta necessidade do mercado. Mas pronto, eu percebo que ainda estejas numa fase de... Não, eu posso responder muito simplesmente a isso. Nós em Espanha estamos a fazer 3.000 casas para arrendamento com um investidor muito importante que é a Nuvino, um investidor americano que gera o fundo de pensões dos professores americanos, é o terceiro investidor mais importante imobiliário do mundo e gostaríamos de trazer para Portugal. Fizemos um estudo e infelizmente a conta não fecha. E não fecha muito simplesmente por uma coisa, porque o IVA castiga. E eu acho que esta é uma questão que devia ser debatida a fundo entre os promotores e provavelmente entre os promotores claramente e entre os políticos, porque já todos percebemos que as câmaras são incapazes de fazer casas, pelo menos em quantidade, para lançar no mercado que resolva qualquer problema de procura. Portanto, provavelmente o que teríamos e deveríamos fazer era uma moratória durante alguns anos relativamente a incentivos a colocar casas em arrendamento, porque naturalmente eu creio que as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade em comprar casas, até pela própria subida da taxa de juros e pelo aumento dos custos de produção das casas. Portanto, acho que mereceria, noutro fórum, uma discussão, porque é um problema que nos afeta a todos, porque afeta o país, naturalmente. Claro. Olha, e se eu te perguntasse agora o que é que te tira o sono como promotor neste momento? Há muitas coisas que me tiram o sono, mas felizmente depois eu consigo adormecer meia hora depois. Porque, enfim, eu sou muito pragmático, tento ser muito pragmático na minha vida e, portanto, há coisas que estão na minha esfera de influência, há outras que não estão e, portanto, as que me tiram o sono são aquelas que estão, não é? Claro, tira-me o sono a questão dos licenciamentos, que não entendo, sinceramente não entendo porque é que eles não podem ser mais simples. E principalmente tira-me o sono porque os processos não são claros, não são objetivos e eu creio que, independentemente dos custos que isto causam aos nossos projetos, causam uma ineficiência tremenda do ponto de vista de investimento estrangeiro e nacional em Portugal. E, portanto, eu creio que é uma questão... Eu disse no início que há 30 anos que trabalho neste setor. Eu lembro-me sempre... Há uns anos atrás, quando inaugurámos o Centro Comercial do Monumental, não vou dizer quem era nessa altura o Presidente da Câmara de Lisboa, mas lembro-me de ele ter, no dia da inauguração, ter trazido a licença de utilização dentro do bolso. Isto é uma coisa que infelizmente continua a acontecer e, portanto, eu creio que olhe-se, agora em Madrid, por exemplo, finalmente, e é uma experiência que se está a iniciar, há entidades privadas certificadas pela Comunidade de Madrid, pelos ayuntamentos, para certificarem obras privadas. Os promotores não querem fazer coisas ilegais. Isso sim, fazer uma coisa ilegal tira-me o sono. E, portanto, eu, em qualquer projeto, e não é uma questão deste passado recente na Cronos, em qualquer projeto que tenha feito ao longo da minha vida, e em 30 anos, como imaginas, já foram alguns, aquilo que eu tento sempre fazer é ter, em primeiro lugar, cumprir a legalidade. Claro. E, portanto, esta questão de olharem para os promotores como desconfiança, que eles não vão cumprir a legalidade, eles são os primeiros interessados. Claro. Há demasiadas coisas em jogo para não se cumprir a legalidade. Portanto, eu não entendo porque é que não pode haver uma atitude mais colaborativa
entre as entidades licenciadoras, que não têm capacidade claramente, por uma questão de... Humana até, tem que se introduzir aqui o tema humana e técnica, tecnológico também. E, portanto, eu acho que isto, mais uma vez, voltamos aqui à questão, não quer ter um discurso político, mas à questão da habitação mais acessível ao arrendamento. A habitação mais acessível é claramente arrendamento. Acho que deveríamos todos ter uma discussão e perceber o que é que está mal. Ou então fazer, porque também Portugal é o típico país que passa anos a discutir Exato, e pouco depois é a preciso executar. passar à ação. Olha, e olhas para o mercado imobiliário com otimismo? Quando olhas agora para os próximos anos, sentes que o mercado está aí, a procura está ativa, Portugal está completamente aqui no radar do mercado internacional, sentes aquela energia de olhar para o mercado imobiliário com a vontade de continuar a fazer mais e melhor? Claramente, eu creio que nós desde 2014, 2015 estamos a atravessar um período de sonho. Enfim, eu acho que ultrapassa... Sim, sim. Mas fundado em 2 tipos de procura, claramente. Ou em 3 tipos de procura, se calhar posso dizer. Procura por Portugal como um destino excepcional, a todos os níveis, não é? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de preço, não só da habitação, mas o preço dos serviços. Enfim, não vou falar aquilo que é um lugar comum, mas nós sabemos que receber e gostamos de receber. E, portanto, claramente Portugal vai continuar a ser um destino. Aliás, nota-se isto, eu neste momento no Algarve tenho várias nacionalidades a entrarem, que eram coisas que não existiam há 3 anos atrás. E, portanto, claramente, do ponto de vista de procura de primeira ou segunda residência, porque nem todos os estrangeiros compram uma casa em Portugal, compram para a segunda residência. Muitos deles compram para a primeira residência porque decidem viver em Portugal. Então, eu acho que temos muito para explorar e vamos continuar a desenvolver projetos com uma procura que eu creio que vai continuar a subir. No que diz respeito à primeira habitação, e não vou voltar a falar da necessidade absoluta, não é? E, portanto, as pessoas precisam de casas para viver. Nós temos de ter a capacidade de construir casas. Se calhar temos que fazer as 2 coisas, não é? Por um lado, aumentar salários, claramente, que é um problema de Portugal. E, por outro lado, também construir, se calhar, em modalidades mais económicas que permitam que as pessoas tenham as suas casas. E a terceira componente da procura, claramente o imobiliário, não sei se fundado ou não fundado, porque estas coisas às vezes não são fundadas, às vezes são mitos, mas eu acho que é fundado, sinceramente. Espero que as taxas de juros não estraguem este mercado. É naturalmente um mercado de investimento muito importante. Claro, um refúgio. E, portanto, eu acho que nem é refúgio, eu acho que é efetivamente, se nós lermos qualquer coisa, um bocadinho de história económica, percebemos que claramente a terra era onde havia aforro e depois passou a ser o imobiliário onde havia aforro, e 1/3 da riqueza está em imóveis, ponto final, no mundo. E, portanto, claramente, mais do que refúgio, é efetivamente uma componente muito importante. E ainda para mais, em momentos onde existe muita volatilidade nos outros mercados, seja na bolsa, seja no preço das commodities, claramente o mercado imobiliário é um valor seguríssimo, com algumas alterações. Eu acho que nem todo o imobiliário se vai comportar da mesma forma, mas eu diria que a habitação vai se comportar de uma forma... Eu prevejo que a habitação, tirando este risco dos custos de construção, continuará a comportar-se muito bem para os próximos anos. Estamos no setor certo, Rui, verdade? Eu acho que trabalhamos no melhor setor de todos. Eu acho que trabalhamos num setor onde, para começar, nos permite ter mais imaginação. Eu acho que falta muita coisa para fazer nas casas. Eu acho que há uma componente das casas que nós nos temos que dedicar nos próximos anos. As casas não são inteligentes. Eu há 20 anos já se falava em casas inteligentes. Aliás, houve um salão ali no imobiliário aqui em Lisboa que tinha a casa inteligente, mas a casa não era nada inteligente. A casa inteligente é a casa que reage com o utilizador da casa. Eu diria, disse a semana passada no CIMA numa conferência que uma máquina de lavar roupa tem mais inteligência que uma casa, e é verdade. Está ligada à internet, a casa não está ligada à internet, não sabe como é que o utilizador reage,
não sabe onde é que o sol normalmente nasce e se põe, não sabe se é de inverno ou de verão, não sabe qual é a temperatura exterior. Portanto, essa também é uma componente, e hoje está muito... Hoje é obrigatório a questão do ESG, vocês de certeza aqui na JLL, enfim, terão um plano de implantação, mas acho que isto pode chegar ao produto. E, portanto, temos tanta coisa para melhorar, para trabalhar, no sentido em que, principalmente, os nossos produtos sejam melhor e, mais do que isso, a utilização dos nossos produtos seja mais eficiente e que as pessoas estejam mais felizes, porque disso se trata nos nossos imóveis, apartamentos, moradias, que fazemos é esse, no fundo, creio eu, temos além de ganhar dinheiro e disto ser um negócio, temos uma função clara, social, que é fazer as habitações onde as pessoas podem ser felizes. Nem mais. Não podíamos terminar da melhor forma. Muito obrigada, Rui. Muito obrigada por esta conversa. Muito obrigada a vocês também por nos terem ouvido e fiquem a aguardar o próximo podcast da JLL. Muito obrigado.